Olá, como vai vocês? Eu sou o Luiz Israel Eu sou o Rafael Camilo. e nós somos a We Care School. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Pai, o espelho. isso aí, gente. Então, por favor, se você quiser nos ajudar aqui, ajuda muito o crescimento do canal, já curte aqui embaixo. Like, se inscreve no canal Ativa o sininho para você receber as notificações do vídeo aí, né? e compartilha, gente, para isso chegar ao máximo de pessoas possível. Por favor, gente, isso ajuda muito o crescimento do canal. Ajuda nós aí. Vem com a gente. É isso aí, pessoal. Mas antes de nós falarmos sobre pais, nós vamos falar um pouco sobre filhos. Afinal, todo mundo é filho, né? Então a gente separou 3 pontos que você tem que se observar na perspectiva de filho para você entender um pouco a perspectiva de pai. Hoje eu, Rafael, e talvez você em casa já é filho, mas também já é pai. Mas existem algumas informações que a gente deixa de observar no decorrer da nossa vida que talvez quando você tem o seu filho aí, você puxa, isso daqui era uma sacada importante, eu deixei passar lá quando eu era filho. Então o ponto primeiro que a gente gostaria de citar para você é: não importa a situação, mas sim a posição. E isso é extremamente, digamos assim, importante nos dias de hoje, porque nenhum homem vai ser perfeito, nem o seu pai, nem o meu pai. Mas eu levo isso para minha história de criação e é muito importante você ter esse entendimento. Não importa o que o teu pai faz para você, importa a posição que ele tem sobre a sua vida. E através dessa posição, coisas extraordinárias podem estar alcançando você. Então não importa aquilo que seu pai faz, das mazelas, as coisas que acontecem no teu dia a dia, entenda que o posicionamento dele é mais importante das coisas que ele possa fazer sobre a sua vida. E a posição que nós estamos dizendo é a posição de autoridade, né? Então eu tenho para mim uma percepção, né, que eu aprendi em alguns seminários e tal que a gente fez lá no Jocum, mas eu escutei uma frase uma vez deles lá que era assim: Deus não errou em dar o pai que você tem. E eu acredito muito nisso. Óbvio que para mim é um pouco mais fácil de falar, tendo em vista que eu tive um pai que me abençoou demais, que me deu uma identidade em Deus, até que fez a gente aprender sobre as coisas de Deus, né? Mas e se meu pai não fosse o que foi para mim? E se meu pai tivesse me abandonado? E se meu pai... né? Como que seria? Né? É o que o Lu acabou de dizer, é a questão da posição, né? Então, hoje no Dia dos Pais aqui, uma primeira posição, uma primeira atitude que nós gostaríamos de ministrar nessa aula. Eu não sei qual é o relacionamento que você tem com o seu pai, eu não sei qual é a dor que você tem, mas nesse vídeo ou nesse dia, se você puder refletir sobre liberar perdão para o seu pai, independente do que ele fez para você, e sobre se manifestar em honra, mesmo que seu pai não tenha acertado em nada com você, isso pode surgir muitos frutos para você na tua vida relacional, mas sobretudo quando você tiver um filho, você ter isso curado na sua vida também. E a gente tenta tratar isso porque muitas vezes a gente é levado no dia a dia da educação ali e a gente olha aqueles pontos, mas hoje a gente tem uma maturidade de ver, digamos assim, homens formados, ou você que é mulher, uma mulher formada, e ver que todo esse processo que você passou de relacionamento com o teu pai trouxe o posicionamento que você está aí hoje. Então entenda que esse agir de Deus sobre a posição do teu pai trouxe você essa posição que está aqui. É uma posição de você tem privilégio hoje de conhecer a palavra, se você está no meio eclesiástico, ou se você está aí e você tem, como o Rafael falou, algumas coisas, procure resolver isso. Procure ter a humildade de um filho de chegar: pai, me perdoe se eu não fui um bom filho, e reconheça que a questão de posição de autoridade lhe coloca aonde você tem a liberdade de chegar e falar com seu pai, de uma maneira que você possa esclarecer e pôr os pontos. Ponto 2. Permita ser abençoado pelas decisões do seu pai. Tem uma frase, um provérbio que eles usam falando assim, que o inteligente aprende com os seus erros, porém o sábio aprende vendo os outros errar. Bem, na verdade, o que os nossos pais fizeram, aqueles que vieram antes do que nós, teve muitas coisas certas, mas tiveram algumas coisas erradas, né? Essas coisas que eles erraram, é bom que a gente tenha a consciência para que a gente venha aprender com esses erros, né?
E se você, por acaso, foi um filho abençoado, seu pai nunca errou com você, né? Pegue os acertos dele e use também de forma produtiva, agora replicando no seu filho e também na sua vida. E sobre esse ponto é interessante você levar, digamos assim, para uma área, se fosse de trabalho. Pensa que você é submisso ao seu chefe em alguma área. E sobre todas as decisões, quem que vai acarretar o acerto ou o erro? Logicamente é o seu chefe. A questão de submissão que a palavra nos traz é que sobre a palavra do seu pai, da sua autoridade, vai estar imputada, se assim posso falar, a responsabilidade desses atos. Agora entenda que a responsabilidade de um pai é sobre a palavra dele, mas a responsabilidade de um filho é honrar a vida do pai. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é, entenda que a pior ação de um pai para um filho pode refletir a melhor posição de um filho para o pai, que é a posição de honra. Entende que todos os momentos da sua vida é cabível a você honrar o seu pai, seja no acerto ou seja no erro. Como a gente falou aqui, nós viemos de uma criação onde a gente estava muito dentro de uma vida eclesiástica. Diferente do Rafael, meu pai nem sempre foi convertido, mas glória a Deus por isso, porque eu soube aprender a ter uma vida com Deus em relação a esse reflexo que eu tinha com meu pai. Por mais que ele não tinha o ambiente cristão dentro de casa, ele tinha um senso de honra muito forte. E isso trouxe para a minha vida. E nas gerações passadas havia um senso de honra. Antigamente era difícil você ver um filho falar mal de um pai. Hoje, infelizmente, isso está muito comum nos dias de hoje. Então a gente queria trazer hoje, digamos assim, a maior dádiva que um filho pode ter. Que não é herança de bens, que não talvez nem herança moral, mas é um princípio de honra na tua vida. Aprenda a honrar o teu pai em todos os momentos da sua vida, que Deus vai lhe abençoar em relação a essa promessa. Afinal de contas, é um mandamento com promessa, né? Honrar o pai e mãe para que se prolongue seus dias sobre a terra, né? E veja que é o texto que a gente comentou até algumas aulas atrás, que eu não vou me lembrar, mas ele não tem uma condicional, né? Fala assim, honrar pai e mãe só se teu pai acertou o tempo inteiro com você, né? É honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias sobre a terra. Então, que você seja uma bênção é honrar o pai. E a partir disso... Mas antes disso, já vamos aproveitar e honrar nossos pais aqui, né, Rafael? Boa, Alan! Então, eu começo ou você começa? Começa você. Então, queria ser o Jimmy Clay, queria honrar o Senhor, agradecer o Senhor por tudo que o Senhor fez na minha vida. Hoje, eu não sou um homem 100%, mas busco essa excelência. E se tenho isso no meu caráter, na minha vida, é graças à vida do Senhor. Eu queria honrar o Senhor aqui. E glória a Deus, porque nosso canal está bombando, então que isso possa se perpetuar por muitos anos ainda, essa palavra. Eu amo o Senhor, eu admiro o Senhor e me considero privilegiado por ser filho do Senhor. Eu quero falar para o Valdemar Camilo, Valdemar Camilo, né? Eu por muito tempo, e até hoje, por alguns da igreja aqui, eles me conhecem como filho do negro. Filho do negro. Né? E eu quero dizer que isso é uma grande honra, pai, poder ser conhecido pelo filho do negro. Eu entendo que o nome que eu carrego, né, pode ser até um apelido, né, mas eu vejo que existe uma referência que veio antes do que eu, e essa referência me abriu portas, me fez entender quem eu sou em Deus, a identidade que o Senhor imprimiu em mim, a ousadia que o Senhor me ensinou que eu podia ter, isso em todas as áreas da minha vida. Eu quero dizer que o Senhor é extraordinário e eu dou glória a Deus pelo espelho que eu tive, porque é a continuação da nossa aula, né? O pai, ele deve ser um espelho. No meu caso, eu tive um espelho que tinha essas características que nós vamos falar agora. Então, quais são as características de um pai espelho? Primeira característica, o espelho, ele precisa estar limpo. Porque, gente, um espelho sujo, né, ele não reflete a imagem como deveria. Ele não que ele distorce, mas não dá para você ver a imagem ela em high definition, né? Não dá para você ver a imagem em high definition. Então, o meu conselho para você que é pai hoje e está assistindo o nosso vídeo, procure se tratar em Deus para que você deixe o seu reflexo para os seus filhos cada vez mais limpo.
até que Deus te leve na limpeza completa, né? Mas seja um espelho limpo para os seus filhos, para que seus filhos consigam ver um reflexo em alta definição em você. Isso aí. O segundo ponto que a gente queria colocar é: o espelho precisa estar iluminado. Eu levo isso para minha área de trabalho, né? Tem o espelhinho normal, a gente olha ali, mas quando a gente precisa ver algumas coisas muito específicas, deve ter um senso de iluminação ali. Então agora eles criaram um espelhinho com luzinha em volta ali, a gente liga por toque e tal, e daí consegue iluminar. Mas entenda hoje, você na percepção de sendo pai, hoje a gente está falando na postura de pai, né? Você precisa sim ser esse espelho que demonstre, mas você precisa em todo o tempo da sua vida estar iluminado. Então, como assim iluminado, né? Entenda que a palavra de Deus diz que há uma luz nesse mundo. Uhum. Qual que é essa luz, Rafael? Essa luz é Cristo. É Cristo. Então entenda que hoje, eu e você, sendo pai, na posição de pai, temos, talvez seja pesado falar isso, mas o dever de se mostrar para os nossos filhos tendo a luz de Cristo. Então, quando eu olhava para o meu pai e tinha um senso, por mais que ele no começo da caminhada não era cristão, ele demonstrava alguns princípios dentro disso. Um fator que eu acho fundamental em cima do pai é um coração, cara, que se possa permitir o filho entender sobre o perdão. Então, toda vez que você errar, se permita ter a luz de Cristo e chegar para o teu filho e falar assim, perdão. E isso é uma luz que havia dentro da minha casa que eu achava fascinante e isso trouxe para a minha vida em referência ao meu pai. Eu posso errar, sou passível disso, mas dentro da minha filha, hoje, né, eu sendo pai, tenho a oportunidade de chegar assim, me perdoe. Entenda que você também como pai tem essa percepção de Cristo sobre a sua vida, de sempre buscar a não irritar o seu filho. Isso é bíblico, né, Rafael? Exatamente. Terceiro ponto, o espelho precisa ser plano. Por quê? Se ele for côncavo, ou se ele não sei como é que vai pra cá, Lô? É convexo. Que é isso, cara? Um abraço pro pessoal do Nossa Senhora de Fátima, a escola que tem aqui. Fez o Luan ter esse conhecimento aqui, porque no Maria Guerra eu não aprendi isso. Um abraço pro pessoal o nome da professora, não consigo. Patrícia, professora Patrícia. Você vê como, né? E... Mas o espelho ele não pode ser côncavo e nem convexo, né? Por quê? Porque ele distorce a imagem. O que os nossos filhos veem em nós é a imagem de Cristo que é refletida em nós também, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo, então nós devemos resplandecer o reflexo daquele que nos criou e nos enviou, né? Isso para os nossos filhos, então, nem se fala, né? Se você quer conhecer um pastor, pergunte para sua esposa e para os seus filhos como ele é em casa. No púlpito, o meu pastor, o Deda, eu esse dia tivemos uma oportunidade também de sentar ali alguns minutos, algumas horas com o pastor Agostinho, e eles falam que o púlpito, aqui tá falando, é a coisa mais fácil do mundo. A cereja do bolo. É a cereja do bolo, foi isso que o pastor Agostinho falou, né? É a cereja do bolo, tá pregando lá na frente. Agora, cuidar de gente, pastorear, todo o resto, aí sim, a mesma coisa de um pai, né? Talvez o trabalhar, o chegar em casa ali, é a parte mais fácil. Agora, realmente, discipular a sua casa, liderar a sua casa, ser a imagem e semelhança de Deus na sua casa, aí, Luan, o buraco é mais embaixo. Então, o espelho ele precisa ser plano, para que o que venha a refletir na sua vida seja a imagem e semelhança de Cristo. E só uma breve ilustração, no qual hoje eu tenho lá em casa, né? Tenho a minha filha, e daí esses dias fui educar ela assim, falando, não pode fazer isso. Ela olhou pra mim e falou assim, ó, eu não amo você. Ai! E daí a gente consegue entender a importância de a gente agir como Deus. Cara, nesses aspectos é fenomenal ser pai. Porque daí você entende que, sendo bem sincero, naquela pequena consciência que ela ainda já desenvolveu, não importa se ela me ama. E eu acho que isso é importante você ter o entendimento de Deus sobre a tua vida. Muitas vezes o teu filho vai dizer essa palavra ali, talvez no momento de ira, de raiva e tal, mas você tem a consciência que não importa. O importa é que o teu amor para com seu filho vai além de se isso é recíproco ou não. Falando para nós homens, né? Nós homens, e eu acho isso, diz que a mulher ela tem que ser submissa ao homem, né? Porém, o homem ele precisa ter algo antes disso. O homem ele precisa amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Se um homem não ama a sua esposa
como Cristo ama a igreja, né, é difícil que ele venha a ser honrado, né? Porque para nós homens, realmente, a gente não precisa ser amado. A gente não precisa ser amado. A gente não tem essa necessidade. Mas a gente precisa ser honrado. Tem até um livro que eu aconselho ali que diz assim, amor, o que elas querem, respeito, o que eles precisam. O que eles precisam. E é isso, homens. Só que para nós termos isso, o respeito, a honra, é muito importante que a gente ame os nossos filhos e a nossa esposa. Isso vai ser um espelho plano. Isso. E essa questão de plenitude, se assim posso falar, não é uma via de mão. Ela é de única. Ela é única. Você não vai amar esperando ser respeitado. Você vai simplesmente amar. E se for respeitado e honrado em relação a isso, glória a Deus. Mas entenda que é chovendo molhado, porque alguns princípios bíblicos, eles são eternos, entende? Alguns princípios para com Deus são eternos e não vão ser quebrados se a gente tentar ver de outra forma ou interpretar. São eternos. Então, se você amar, você vai ser honrado. E é isso que a gente quer incitar, se assim posso falar, no seu coração. Pai, ame a sua casa, ame a sua esposa, ame os seus filhos. Aquela frase que eu gosto de falar, você tem que demonstrar esse amor em atitudes. É assim que o homem mostra. Então, se você se permitir, seja o primeiro a acordar e o último a dormir, para que você possa trazer a excelência de Deus sobre a sua casa. Exatamente. Pai, lembre-se, os seus filhos estão olhando para você. Seja o espelho que Cristo quer ser para esse mundo. Amém? Então, Deus os abençoe e lembre-se, não erres. Conheça as Escrituras. Um beijo no seu coração. Like.